Galera, se inscrevam no canal Rafael Pestana, só traz gente boa, com uma conversa maravilhosa. E aí são assuntos muito diferentes. Vem, se inscreve no canal, aciona o sininho para que você receba todas as notificações. Quero você aqui no Fael Entrevista. Rafael Pestana tá tirando onda, só vem. Tá deixando o alerta nos torcedores, Vasco tá 2 jogos sem vencer. E é super normal ficar 2 jogos sem vencer. Se o time não tivesse feito a pior campanha da história no primeiro turno, né, que foi feito esse ano, né? Ou seja, qualquer 2 jogos sem vencer, qualquer sequência complicada já significa voltar à zona do rebaixamento e aquilo, né? Você está na zona do rebaixamento, como diria o nosso querido Nilson Santos, que estava aqui hoje no Fala Entrevista, depois assiste lá. Para time grande é uma areia movediça, né? Quanto mais você se move, você afunda, né? Você assistiu o jogo contra o São Paulo? Não consegui assistir o jogo, mas depois não. me inteirei dos melhores momentos, as análises e tal. São Paulo teve até um pouquinho mais perto da vitória, né? Desperdiçou pênalti e tal. Enfim. E assim, o Vasco agora vai pegar quem? Que eu não tô lembrando. Aí eu olhei agora, antes de entrar no... Pega o Fortaleza, em São Januário. Um jogo sinistro, né? O Fortaleza vem bem pra caramba, mas assim, o Vasco estará em casa pressionado. É um jogo interessante, né? Um jogo que tem tudo para ser aberto. E eu queria que você falasse, porque assim, o Vasco está na zona do rebaixamento. Tem o Santos, que surpreendeu todo mundo agora, porque o Santos tem 3 vitórias seguidas, né? Era um time que eu já vi ali como um grande potencial para rebaixamento, mas é aquilo que eu estava falando na academia. Se fosse para apostar entre Vasco e Santos, quem caísse, eu apostava no Cruzeiro. Né? Porque o Cruzeiro é ali que parece não ter tanta energia para sair. Marcos Leonardo, né? Todo ano é a mesma coisa, quando o Santos está ali perto do rebaixamento. Aparece o menino da Vila que joga muito, né? E está salvando o Santos. E tem o Santos, que está vencendo. O Coritiba venceu, mas está muito ainda lá embaixo. O América, que é a eterna promessa de levantar e não levanta. E o Vasco está ali nessa zona de rebaixamento, né? O Inter e o Corinthians, que estava ali próximo. O Corinthians empatou, o Inter venceu, né, o Grenal. Enfim, o Vasco preocupado, o torcedor do Vasco continua preocupado. Né? Tem aí a data FIFA pro Ramon Dias, que é um excelente treinador, ajeitar o time. Queria que você falasse aí o que você acha, né, dessa sequência do Vasco da Gama. Enfim, jogo complicado com Fortaleza, mas eu queria que você falasse aí o que você espera dos próximos jogos, que o Vasco, né, já venceu tanto, já pontuou bastante, mas ainda está muito ameaçado pela zona do rebaixamento. Essa briga contra o rebaixamento é uma briga que vem cada vez mais acirrada, né? Você olha a classificação do Brasileirão, a segunda parte da tabela, todo mundo ali está correndo algum tipo de risco, né? Então, assim, nas próximas 2, 3, 4 rodadas também, né? Os times que não conseguirem vitórias, né, vão estar perigando muito ali, né? Porque a gente vê os times que estavam lá embaixo, né, tendo um crescimento de desempenho. Você citou aí o Santos, que vem de 3 vitórias seguidas. O Bahia, agora com o Rogério Ceni, já deu um sinal de melhora. O Vasco, mesmo com o Ramon Dias, melhorou muito seu desempenho. O Vasco conseguiu tirar uma vantagem incrível na zona de rebaixamento, mas agora retornou, né? Mas o Vasco está ali a uma rodada de sair da zona, né? E o Cruzeiro, a gente vê o Cruzeiro, né, chegando cada vez mais perto dessa zona de rebaixamento, né? O Cruzeiro que começou bem o campeonato, mas aí foi caindo, não conseguindo conquistar mais vitórias, e agora o Cruzeiro está muito próximo da zona. Eu acho que desses times que estão ali embaixo, o Cruzeiro é um dos que mais está desempenhando negativamente, né? Está muito mal, né? Então, assim, eu acho que falando sobre o Vasco da Gama, né, que é o nosso foco aqui nesse momento, eu acho que o Vasco precisa ter calma, porque o Vasco vem tendo muitos bons resultados, até mesmo um empate com o São Paulo, se você parar para pensar. O São Paulo é um time que foi campeão da Copa do Brasil. O São Paulo vai tirar pontos de muita gente ainda nesse campeonato.
o ponto conquistado pelo Vasco nesse momento deve ser valorizado. O Vasco, nesse instante, tem que pensar em pontuar. Claro, o mais importante é a vitória, mas se não der para ganhar, cara, pelo menos faz o ponto, porque cada ponto até o final do campeonato pode ser fundamental nessa luta, né, para o Vasco conseguir escapar do rebaixamento e aí sim pensar no 2024 mais vitorioso, né? Mas a grande vitória do Vasco nesse Brasileirão vai ser fugir desse rebaixamento. E o Vasco tem tudo para conseguir. O Vasco tem jogadores qualificados nesse momento, tem um treinador que conseguiu dar um jeito no time, dar um padrão, né, de qualidade para o time. Assim, o Vasco tem tudo para conseguir sair naturalmente dessa situação. Claro que a pressão em cima do Vasco é muito grande, né? Porque é um clube que passou por alguns rebaixamentos nas últimas temporadas, é um clube que, poxa, estava com uma expectativa enorme de uma reestruturação e de já conseguir alguns resultados nessa temporada, mas não foi o que aconteceu até o momento, né? Apesar que essa segunda janela do Vasco foi muito boa, mas até mesmo para a manutenção dessas boas contratações, é muito importante que o Vasco consiga ter a tranquilidade para realmente conseguir as vitórias que falta para o Vasco, para o Gigante da Colina e conseguir seu objetivo, né? O Vasco nesse momento tem quantos pontos? Eu não me recordo agora, né? Mas faltando 36 pontos para serem disputados, eu acho que o Vasco tem ali quase 30, né? Quase 30 pontos, né? É, o Vasco conseguindo, poxa, desses 12 jogos que faltam, conseguindo mais 4, 5 vitórias, cinco vitórias pelo menos, ou seja, metade aí quase metade aí dos jogos que faltam, o Vasco terá tudo para fugir do rebaixamento. E eu acredito muito nesse objetivo, acredito no desempenho do O Vasco, Vasco tem acredito quantos pontos? isso que eu não consigo lembrar. Tem quase 30, irmão, mas não lembro exatamente se é 28, mas faltam 36 pontos para serem disputados, né? É Então, verdade. Então, 5 vitórias é o suficiente, mais do que o suficiente. exatamente. E Ou não é seja, muita coisa. não é muita coisa. E pelo desempenho que o Vasco vem tendo, é muito mais provável o Vasco conseguir essas 5 vitórias do que propriamente o Cruzeiro, do que o Goiás. Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestana. Vale a pena. Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestana.